Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição nacional do jornal Tele Brasil Notícias. E nesta edição estaremos apresentando a você a questão do governo federal que autoriza obras de quase 5 bilhões para melhorar a distribuição de cargas no país. Vamos também falar sobre o operador nacional do sistema elétrico que está recomendando a volta do horário de verão. E teremos também a parte de turismo e a parte de eventos, onde estaremos falando da Feira Nacional de Negócios e Artesanato, que vai até o dia 20 de julho. Tudo isso e muito mais nesta edição do jornal Tele Brasil Notícias. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando de energia elétrica, porque foi mudada a lei do governo federal e a medida provisória que prevê mudanças no setor de energia elétrica. Entre as principais está o limite para os aumentos da taxa do CDE, que inclusive é a taxa contida nas contas de luz. Vamos observar mais detalhes nestas informações. Pois é, essa medida provisória é uma resposta do governo, à votação do Congresso, que no mês passado derrubou um veto presidencial e abriu espaço para o aumento da conta de luz dos brasileiros. Então, com essa MP, o governo altera pontos importantes, regras do setor elétrico, para primeiro ali impedir o reajuste da energia para o consumidor, também incentivar fontes renováveis e melhorar a eficiência na hora de vender o gás natural da União. Na parte que trata ali desse reajuste, dessa revisão, dessa redução, o governo está criando um limite para o valor que pode ser arrecadado pela CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético. Essa conta, na verdade, é um fundo mantido com contribuições principalmente dos consumidores e serve para bancar políticas públicas importantes como luz para todos e tarifa social. Então, a ideia é que com essa trava, se houver necessidade de mais recursos para bancar esses programas, o excedente ele será cobrado dos demais beneficiários da CDE, no caso, por exemplo, distribuidoras e geradoras de energia. Então, os consumidores de baixa renda vão ficar de fora dessa cobrança e assim o governo garante proteção contra esses aumentos tarifários. Essa MP também traz ali outros pontos, 2 pontos importantes no caso. Por exemplo, limita a contratação de energia elétrica, que vai ficar condicionada ao planejamento, à necessidade estipulada pelo CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética. Além disso, essa MP ela também facilita a venda, a comercialização de gás natural da União por meio da estatal PPSA, que é, na verdade, a Pressal Petróleo, uma empresa do governo. Vamos agora falar então de concursos unificados. O governo federal pode manter os concursos públicos nacional unificado como uma política permanente, uma possibilidade. Isso com provas a cada 2 anos, a partir de 2027. A informação, inclusive, foi dada pela ministra de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, a Esther Dukerk, em entrevista à EBC. Vamos acompanhar. E é nessa lógica que eu acho que toda política permanente deve ter, como foi o Enem. Faz a primeira edição, aperfeiçoa para a próxima, aperfeiçoa, até que o momento ele fica tão tranquilo que você entra num certo voo de cruzeiro aí, tranquilo para permanecer. A ideia de ser bianual seria uma ideia bem razoável, de 2 em 2 anos, porque a gente olha, inclusive, que o ideal para o serviço público é concursos para menos vagas para cada área, mas obviamente somadas dão muitas vagas e de forma mais perene e mais frequente, para que a gente não tenha grandes choques de gerações. E vamos então falar de saúde. Depois de 20 anos, o Brasil retomou a fabricação de insulina. O primeiro lote já foi entregue ao Sistema Único de Saúde. Então vamos acompanhar. Pois é, cerca de 10% da população brasileira tem diabetes e parte dessas pessoas depende da insulina para sobreviver. Então, com a retomada dessa produção nacional, o SUS deve receber 45 milhões de unidades do medicamento por ano. O primeiro lote, com mais de 207 mil unidades da insulina de 2 tipos, já foi entregue ontem ao Ministério da Saúde e até 2026 a previsão é que a rede pública receba 8
milhões de unidades entre frascos e canetas. E isso só está sendo possível porque o governo comprou de um laboratório indiano a tecnologia necessária para produzir a insulina 100% aqui no Brasil. O custo dessa tecnologia foi de 142 milhões de reais, mas com potencial ali de beneficiar 350 mil pessoas. Quem está viabilizando essa fabricação nacional é o laboratório público Ezequiel Dias e a empresa Bion, que ao final do processo de transferência de tecnologia estarão capacitados então para fabricar o medicamento e também abastecer o SUS. Eu preciso lembrar aqui, dar um serviço para dizer para as pessoas que a rede pública oferece assistência integral para quem convive com o diabetes, desde o diagnóstico até o tratamento com medicações. Mas a porta de entrada para iniciar esse atendimento é a atenção primária na rede pública de saúde. E vamos agora então falar do INSS. Você que é aposentado e pensionista do INSS e que tiveram aqueles descontos indevidos de associações, estarão começando a receber a devolução dos valores a partir do dia 24 de julho deste mês. Para isso, será preciso então aderir àquele acordo de ressarcimento do governo. E o prazo desta adesão começou, preste atenção. Todos os valores descontados ilegalmente de beneficiários do INSS entre março de 2020 e março de 2025 serão devolvidos, corrigidos pela inflação. Os pagamentos serão em parcela única para até 100 mil pessoas por dia a partir de 24 de julho, até que todos os casos sejam concluídos. Para receber o dinheiro direto na conta sem recorrer à justiça, é necessário aderir ao acordo proposto pelo governo. A adesão começa amanhã, dia 11 de julho, e pode ser feita no aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios. Quem pode aderir a esse acordo a partir de amanhã? Aqueles aposentados e pensionistas que já questionaram e não obtiveram qualquer resposta da entidade. Ele fez o pedido, passou 15 dias úteis, não teve qualquer resposta de nenhuma entidade, ele está apto a aprovar o acordo ofertado. Quem já ingressou com ação judicial contra o INSS e quer aderir, precisa desistir do processo. O governo vai pagar os 5% de honorários advocatícios. Os recursos que serão utilizados para os pagamentos não vão entrar no limite de gastos do governo. Nos próximos dias, será enviada ao Congresso Nacional uma medida provisória para abrir crédito extraordinário de 3 bilhões de reais para fazer esses ressarcimentos. E vamos aos nossos apoiadores e daqui a pouquinho estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. Vamos falar agora da questão de uso de celulares nas estradas para ler-se mensagens. Exatamente. Inclusive, um estudo está indicando que a probabilidade de um condutor se envolver em um acidente, neste momento, ao ler uma mensagem, é de 400%. Uma coisa que, se compararmos, vamos ver que é maior do que aquele que permanece atento às pistas. Mas vamos inteirar-nos através da reportagem da TV Ceará, que é uma empresa da Rede Nacional de Comunicação Pública. No trânsito, cenas como essa são cada vez mais comuns. Esses segundos de distração podem causar acidentes graves, principalmente quando se está dirigindo e olhando a tela do celular. É muito comum o uso de celular para se encaminhar uma mensagem ou ler uma mensagem. Desvia o foco ainda mais da atenção do condutor do que atender um veículo. Então, todas essas situações, elas são terminantemente proibidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. E aí o mapa digital ele não é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro, mas a orientação é que o condutor do veículo ele faça a programação da rota antes
da viagem, antes do início do trajeto, e ele não manuseie, sob hipótese alguma, esse celular durante o percurso. Os últimos estudos comprovam que ao dirigir com 50 km por hora, se o motorista olhar o celular, são 27,8 metros de direção às cegas. Isso corresponde a 2 segundos de distração, que em uma velocidade de 60 km por hora, por exemplo, corresponde a 34 metros de direção às cegas. Por isso, quando for fazer o uso de direção, a orientação é que o condutor pare o veículo em um local seguro para verificar o celular. O uso de celular ao volante ele é uma infração de trânsito de natureza gravíssima, com previsão de multa de R$ 293,47 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Já existem estudos que comprovam que o uso do celular no volante é a terceira causa de mortes no trânsito, ficando atrás apenas do excesso de velocidade e dirigir sob o efeito de álcool. Não só a colisão, mas até mesmo a lentidão do trânsito. Muitas vezes nós estamos imobilizados no semáforo, o semáforo abre, o veículo da frente não inicia marcha. Quando nós fazemos a ultrapassagem que olhamos, está o condutor de cabeça baixa manuseando o telefone celular. Então são fatores bem recorrentes hoje na nossa cidade. Um estudo feito pela Unesp, a Universidade Estadual Paulista, ela comprova que pais que não fazem atividades físicas contribuem para que os filhos se tornem sedentários. Isso mesmo, vamos acompanhar. Parque cheio. Crianças e pais aproveitavam o dia de sol em São Paulo. Valia andar de bicicleta, de skate, de patins. Michele veio com os 3 filhos e o marido. Não é só mais questão físico, hoje é saúde, então a gente precisa trazer isso para os filhos, né? Não é uma coisa tão chata de se fazer, é uma coisa mais divertida, tipo andar de bike. Um estudo da Universidade Estadual Paulista, Unesp, analisou 182 jovens com idades entre 6 e 17 anos e seus pais. O objetivo era avaliar os níveis de atividades físicas e o quanto os hábitos dos pais influenciam os filhos. Eles recebem o acelerômetro, que é um dispositivo pequenininho assim, que ele usa, né, durante uma semana, cada membro da família. E depois eles retornam, a gente entra em contato para eles virem devolver aqui, e eles fazem a avaliação do DEXA, que é a parte da saúde óssea, né? E aí nós vamos vendo a questão desses hábitos, principalmente como é que é mediado pela atividade física. Pais com rotina sedentária contribuem para o comportamento sedentário dos filhos. Mas pais que praticam atividades físicas tendem a ser seguidos pelos filhos. E as mães ativas têm influência dobrada nos hábitos dos filhos. É o que Dayana tenta mostrar para os 3 filhos. Eu e meu esposo, a gente pratica assim. A gente vai para academia umas 4 vezes na semana. Desde nova, né, eu vi eles fazendo e queria fazer, até que um dia eles levaram eu para fazer uma aula experimental e eu gostei. Dados do Ministério da Saúde mostram que 340 mil crianças com idades entre 5 e 10 anos já estão acima do peso. O recomendável é que crianças e adolescentes pratiquem 60 minutos de atividade física todos os dias. A assistente comercial Débora sabe bem da importância de movimentar o corpo. Mãe solo, ela incentiva o filho Theo, de 3 anos, a fazer atividade física. No meu caso, sou mãe carreira solo, né? Então é puxado, é o dobro. Mas aí, à noite você vê eles dormindo assim, depois de brincar um dia inteiro num parque tão bonito, você nem lembra mais do cansaço. Muito bem, vamos falar então de saúde, mais de um alerta. Uma nova variedade de vírus da Covid-19 foi identificada em pacientes no estado de São Paulo e também no Ceará. A chamada de XG, ou Stratus. A variante já circula por 38 países. Vamos conhecer e acompanhar com mais detalhes. Dos 8 casos registrados no país, 2 foram identificados em São Paulo, os outros 6 no Ceará. Não há registros de mortes pela variante da doença, que assim como outros sequenciamentos genômicos da Covid-19, vem sendo monitorada continuamente pelos órgãos públicos de saúde. O Ministério da Saúde alerta que a vacina ainda é a melhor forma de se proteger contra esta e outras variantes do vírus da Covid.
Desde o ano passado, a imunização contra a doença integra o calendário nacional de vacinação para gestantes, idosos e crianças. Neste ano, mais de 14 milhões de doses foram distribuídas em todo o país. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda a questão de estelionato sentimental, que gera direito e indenização e danos morais e materiais. É uma decisão, inclusive, da 4ª turma. Então vamos acompanhar. Estelionato sentimental pode gerar direito à indenização por danos morais e materiais, decide 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Declarações de amor, promessas, planos para o futuro. Depois do vínculo criado, surgem os pedidos, principalmente envolvendo dinheiro e bens. Características do estelionato sentimental: simulação de relacionamento amoroso para obter vantagem financeira. Essa conduta do estelionato amoroso tem duas interpretações. A gente tem o crime, a infração penal prevista lá no Código Penal, estelionato, com pena de 1 a 5 anos, mas a gente também tem o ato ilícito do direito civil, que está previsto no artigo 186, combinado com o 927 do nosso Código Civil. Então, apesar de ser a mesma situação, a pessoa pode sim ser processada e punida nas duas esferas, no criminal e no civil. Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, uma viúva se envolveu com um homem 12 anos mais jovem e disse ter repassado para ele cerca de R$40 mil durante a relação. Após negar novo pedido de dinheiro, a mulher foi abandonada. Então, ajuizou a ação solicitando reparação por estelionato sentimental. O homem foi condenado a pagar R$40 mil por danos materiais e R$15 mil por danos morais. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A relatora na 4ª turma do STJ, ministra Isabel Galotti, explicou que o artigo 171 do Código Penal exige para a configuração do estelionato 3 requisitos: obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de outra pessoa, uso de meio fraudulento e indução ou manutenção da vítima em erro. Para a ministra, esses elementos ficaram caracterizados nesse caso. Além disso, o homem tinha consciência da vulnerabilidade emocional da mulher e se aproveitou dessa condição para simular uma relação amorosa e manipular os sentimentos dela. Os demais ministros da turma acompanharam o voto da relatora e negaram provimento ao recurso especial, entendendo que o estelionato sentimental configura ato ilícito passível de indenização por danos morais e também materiais, pelas despesas extraordinárias decorrentes do relacionamento. E vamos aos nossos apoiadores e daqui a pouquinho estaremos de volta. O melhor da informação. Da notícia. Está aqui. Muito bem, estamos de volta. Agora vamos falar da saúde mental de crianças e adolescentes. Um estudo acende um importante alerta para esta relação entre o uso de redes sociais e a piora da saúde mental de crianças e adolescentes. A sugestão apresentada é evitar telas e retomar aquelas brincadeiras do dia a dia antigas, offline. Inclusive, são caminhos apontados para reduzir o problema. Vamos observar. Denise tem 4 filhos com idades entre 29 e 7 anos. Além de criar mecanismos para monitorar o que todos veem nas redes sociais, a servidora pública conta o que a experiência com os mais velhos ensinou. Celular próprio para o mais novo? Nem pensar. A gente vai aprendendo. Então, eu tenho uma filha, que é a minha 3ª filha, que quer a mesma liberdade que os outros tiveram, e ela está tendo menos. Ela não tem Instagram, tem 12 anos e acha que deve ter Instagram. Hoje, mais do que nunca, por mim, eu postergava até os 16, apesar de eu achar isso muito difícil. Uma pesquisa divulgada recentemente pela fundação holandesa Kids Rights acende um alerta para pais e educadores em todo o mundo. 1 em cada 7 jovens entre 10 e 19 anos tem enfrentado algum problema ligado à saúde mental relacionado às redes sociais. O relatório também observou uma correlação entre o consumo excessivo de conteúdo na internet e taxas de tentativas de suicídio.
com 6 em cada 100 mil adolescentes na faixa etária de 15 a 19 anos, tirando a própria vida. Para a psiquiatra Gabriela Krenzel, as meninas têm sido as mais afetadas, não só pelo tempo excessivo de navegação, como também pelos conteúdos das redes. Meninas adolescentes têm sofrido demais com as suas comparações, né, da sua beleza, da sua forma física, das coisas que elas podem fazer, do alcance que elas conseguem ter no seu dia a dia, e isso é extremamente nocivo e aumenta a ansiedade, diminui a autoestima, muitas vezes aumenta sintomas depressivos. Ainda, segundo a médica, é preciso proporcionar alternativas para que crianças e jovens tirem o celular das mãos e conheçam atividades mais criativas. Uma das medidas de saúde mental que a gente está cada vez mais sugerindo é: reduzam o tempo de tela, aumentem o tempo ao ar livre, aumentem o tempo de brincadeira criativa, de brincadeira livre. Muito bem, e ainda falando de crianças prodígios, né? Agora, um assunto diferente. 2 irmãs de Barueri, na região metropolitana aqui de São Paulo, foram incluídas na lista das 100 crianças prodígios do mundo e receberam um prêmio lá em Londres. Elas fazem parte da Academia Brasileira de Jovens Cientistas. Vamos observar. O que começou como um interesse por astronomia se ampliou para outras áreas da ciência e levou as irmãs Beatriz e Isabela a criarem uma página nas redes sociais em 2021 para compartilhar conhecimento de forma lúdica. A gente começou primeiro falando de astronomia e aí depois a gente foi fazendo experimentos com coisas que as pessoas tinham em casa. As irmãs, conhecidas como Dupla Big Bang nas redes sociais, já conquistaram prêmios em Olimpíadas de Ciências e foram nomeadas embaixadoras mirins pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Por conta do conteúdo compartilhado nas redes sociais, elas foram incluídas no ranking mundial entre as 100 crianças mais prodígio na categoria Educação. Pra gente foi muito especial saber que tudo que a gente tentou, que a gente estava batalhando para ter a nossa página, no fim deu certo, que as outras pessoas gostaram e saber também que elas estão aprendendo, porque se a gente ganhou o prêmio é porque alguma coisa deu certo. Além delas, na lista mundial de 100 crianças prodígio estão outros 5 jovens brasileiros. Por trás da câmera nas gravações para as redes sociais está a mãe das meninas, que percebeu a curiosidade das filhas desde cedo e estimulou esse interesse pela ciência. E aí eu falei, olha, vocês estudam astronomia, por que a gente não vai e conversa com outras crianças? Vocês fazem do jeitinho de vocês, assim, né? Eu acho que a grande virada de chave, assim, foi quando elas entenderam que o que elas fazem traz para elas, assim, um grande benefício, mas ajuda outras crianças a entenderem que podem mudar a realidade delas com a educação, como foi o caso da nossa família, como é o caso delas também. Vamos agora então falar de economia e a taxação de 50%. Porque se realmente esse cenário permanecer, a indústria brasileira que exporta para os Estados Unidos terá pela frente uma situação bastante desafiadora. Uma sobre produtos e que significa enfrentar aumentos de custo e redução nas vendas e dificuldade, inclusive, para competir no mercado americano e também a situação aqui do país em relação aos produtos. Vamos observar. O principal destino das exportações de calçados brasileiros são os Estados Unidos, que compraram no ano passado 12 milhões de pares feitos no Brasil e pagaram 216 milhões de dólares. Neste ano, o volume exportado cresceu 13%, mas o bom desempenho pode ficar comprometido. A tarifa cobrada pelos americanos era inicialmente de 17%, depois mais 10%, já com a política de Trump. E agora vem mais 50%. A exportação está crescendo nesse primeiro semestre, 8,8% a exportação geral de calçados do Brasil. Para o mercado norte-americano, o nosso crescimento foi 13,5%.
Esse aumento de tarifa anunciado agora a partir do dia 1º de agosto, na verdade é um balde de água fria na recuperação da indústria calçadista nacional para sua exportação para o mercado norte-americano. Outro setor que deve sentir o impacto é o de laranja. O Brasil é um dos principais produtores. São cerca de 12 milhões de toneladas por ano, o que representa 34% de toda a produção mundial. Os Estados Unidos respondem por 41% da exportação brasileira. É um momento de muita apreensão em que o setor praticamente está paralisado à espera dos próximos passos e dos desdobramentos finais dessa história. Os Estados Unidos estão entre os maiores parceiros comerciais do Brasil. As exportações para o país norte-americano somaram no ano passado 40 bilhões de dólares, uma alta de 9% em relação ao ano anterior. Mas o que aumenta agora são as incertezas. Diversos setores no Brasil podem sentir os efeitos negativos das tarifas se elas forem de fato praticadas. Mas, para este especialista em comércio internacional, os próprios consumidores americanos podem ser impactados. Os compradores americanos vão procurar fornecedores alternativos. Em outros casos, vai haver um repasse de preço para o consumidor americano. Isso tem acontecido já em alguns produtos, com aumento de elevação de inflação nos Estados Unidos e críticas ao governo Trump. O mais importante agora são as negociações. As demandas americanas se referem muito a decisões do judiciário e o executivo não pode nem vai interferir nas decisões do judiciário brasileiro. E estamos de volta e agora abordando aquela questão que anunciamos inicialmente. O governo federal autoriza obras de quase 5 bilhões para melhorar a distribuição de carga no país. Vamos observar. Vão ser tocados pela iniciativa privada que vai construir e também modernizar terminais portuários no país. A meta é melhorar a logística de distribuição de carga, seja líquida ou sólida, como petróleo e minérios. Ao todo, vão ser investidos 4 bilhões e 700 milhões de reais em 9 terminais distribuídos por 6 estados. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, 10 mil empregos diretos e indiretos vão ser gerados durante a construção e a operação dos terminais. E vamos aos nossos apoiadores. O melhor da informação. Da notícia. Está aqui. O relator do projeto da reforma do imposto de renda manteve a isenção total para quem ganha até R$5 mil por mês. O relatório, então, do deputado Arthur Lira foi entregue à comissão especial que trata do tema. Mas vamos observar mais informações ainda nesta reportagem. O relatório do deputado Arthur Lira foi entregue à comissão especial que trata do tema. A proposta atual ainda prevê isenção parcial para quem tem salário de até R$ 7.350 por mês e mantém a previsão do governo de cobrar 10% de imposto das pessoas que ganham mais de R$ 1.200.000 por ano. Divergindo do governo, Lira manteve a isenção de cobrança de títulos de investimento, como letras imobiliárias e da agricultura e fundos imobiliários. A previsão é votar o texto final em agosto. Os detalhes você confere no site da Agência Brasil. O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. Vamos agora falar de um fato que aconteceu dentro dessa semana com essa questão da tarifação de 50% pelos Estados Unidos ao Brasil. Empresários norte-americanos suspenderam a compra de pescados brasileiros. Isso 24 horas após o anúncio desta tarifação de 50%. Inclusive em todos os produtos exportados pelo Brasil. Por isso, 58 containers, aqueles que contêm peixes, lagostas e camarões, foram desembarcados de 3 principais portos lá no Nordeste. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem da TV Ceará.
Somente aqui no Ceará, cerca de uma dúzia de contêineres que estão lotados de pescados está empacada no Porto do Pecém, na região metropolitana de Fortaleza. Isso acontece após o tarifaço anunciado pelo presidente norte-americano Donald Trump de cerca de 50% aos produtos brasileiros. Mas não é só aqui no Ceará, não. Os portos em Pernambuco e também na Bahia tem contêineres de pescados empacados por conta desse anúncio de tarifa, uma tarifa muito alta anunciada pelos Estados Unidos em detrimento aos produtos brasileiros. A Associação Brasileira de Pescados vê com muita preocupação essa situação, porque o mercado norte-americano representa cerca de 70% de todas as vendas de pescados aqui do Brasil. Somente no ano passado, mais de R$1 bilhão foram vendidos para os americanos. E isso preocupa. Os pescados estão empacados aqui porque a viagem entre o Brasil e os Estados Unidos dura 18 a 20 dias. Quando chegasse lá, esses produtos poderiam ter um preço muito alto, serem taxados com as novas tarifas, isso seria um problema. Então foi um pedido dos próprios compradores para que os vendedores, os produtores brasileiros parassem, cessassem um pouco e esperassem ver a diplomacia entre Brasil e Estados Unidos. Ou seja, a gente continua acompanhando o caso, o Itamaraty também ainda não se pronunciou sobre isso e os pescados, por enquanto, estão guardados em contêineres refrigerados, esperando a exportação. Ainda falando sobre esta questão da tarifa de 50%, muitas associações e entidades que representam os diversos setores de produção no Brasil já se pronunciaram sobre a alta tarifa imposta pelos Estados Unidos. Vamos observar. Entre as entidades que se pronunciaram aí em relação ao tarifaço do Trump está a Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, que disse em nota que a soberania nacional é inegociável e que a medida vai ter um impacto negativo, essa elevação das tarifas, e viu razões não econômicas na quebra do regramento comercial e do direito internacional. Ainda assim, espera que a diplomacia e as negociações equilibradas prevaleçam. Já a Associação Brasileira da Indústria Química, a ABQUIM, vê com preocupação a sobretaxa anunciada pelo Trump e destaca que o setor químico brasileiro é deficitário em relação aos Estados Unidos, tem um déficit de 7,9 milhões de dólares. E a ABQUIM disse ainda que é momento de firmeza e ações refletidas, mas sobretudo de diálogo diplomático. A Associação de Comércio Exterior também diz aí que recebeu a notícia com surpresa e indignação e vê o anúncio de Trump não como medida econômica, mas como medida política com um impacto econômico de grande lastro. Ainda assim, espera que a diplomacia prevaleça e que a taxação seja revertida. Vamos ver aí o que disseram outras entidades a respeito das taxas anunciadas por Trump. A ANCHAM, Câmara Americana de Comércio para o Brasil, se posicionou dizendo estar preocupada com a decisão de Donald Trump. A medida pode causar impactos sobre empregos, produção, investimento e cadeias produtivas integradas entre os dois países. A entidade pede que ambos os governos retomem com urgência um diálogo construtivo. A Confederação Nacional da Indústria demonstrou preocupação com as novas tarifas. Um levantamento feito pela CNI aponta que 1/3 das empresas que exportam para os Estados Unidos já tiveram impactos negativos em seus negócios com a tarifa básica vigente de 10%. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo diz considerar inadmissível que decisões estratégicas e de alto impacto sejam tomadas sem um diálogo diplomático e de construção de consensos. Para a FEComércio, as medidas norte-americanas são danosas para o Brasil, mas também abrem oportunidades para o país ampliar sua presença em outros mercados. Para a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, qualquer instrumento de tarifa representa um entrave ao comércio internacional e impacta negativamente o setor de carne bovina. O presidente da ABEC comentou a situação.
Os Estados Unidos vivem o menor ciclo pecuário dos últimos 80 anos, então eles têm uma demanda enorme por carne bovina e o grande fornecedor do mundo de carne bovina é o Brasil. Então nós somos as pessoas que podemos prover essa demanda que o consumo americano necessita. Então eu acho que é de interesse dos Estados Unidos e do Brasil que a gente dialogue sobre essas novas possibilidades. E vamos aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. E estamos de volta agora falando então da questão do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que inclusive é um destaque de nossa edição, recomendou a volta do horário de verão aqui no Brasil. E, de acordo com o relatório, o sistema pode apresentar problemas para suprir a demanda energética nos próximos 2 anos. O Brasil tem mais fontes geradoras de energia com o crescimento das unidades solares ou fotovoltaicas e eólicas, mas elas são intermitentes e geram maior volume de energia durante o dia. Por isso é necessário uma solução para o horário noturno, que tem a maior demanda. Neste contexto, o horário de verão pode ser uma medida complementar que reduz o consumo no país inteiro. Os detalhes sobre esse assunto estão no site da Agência Brasil. O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. Muito bem, estamos de volta falando aí do que aconteceu no dia 11 de julho, porque começou a valer na sexta-feira passada a retirada do IPI, um imposto sobre produtos industrializados para veículos populares menos agressivo ao meio ambiente que sejam produzidos aqui no Brasil. A medida, inclusive, faz parte do programa Carro Sustentável anunciada pelo governo federal no dia 10. A iniciativa também prevê o regime diferenciado de IPI para aqueles veículos elétricos, híbridos, etanol flex. As montadoras habilitadas já anunciaram, inclusive, promoções com descontos maiores. Mas vamos observar mais detalhes nesta reportagem. Bom, vamos mudar de assunto aqui, dar uma aliviada no final do primeiro bloco, além de trazer moda, atrações musicais e oficinas ao meio ambiente que sejam produzidos no Brasil. A medida faz parte do programa Carro Sustentável, anunciado ontem pelo governo federal. A iniciativa também prevê regimes diferenciados de IPI para veículos elétricos, híbridos e etanol flex. As montadoras habilitadas já anunciaram hoje promoções com descontos maiores aí sobre os carros beneficiados. Vamos falar agora da Carteira Nacional de Habilitação. Então, carteira de motorista pode significar mais do que dirigir. Para muita gente, como sabemos, é a chance de conseguir trabalho, ou seja, para fazer entregas, dirigir por aplicativo ou até mesmo conseguir um emprego formal. Então, a partir do dia 12 de agosto de 2025, entra em vigor uma nova lei que permite tirar a Carteira Nacional de Habilitação de graça, a chamada CNH Social, que será custeada com dinheiro das multas de trânsito e o foco são nas pessoas de baixa renda. Vamos observar. No ano passado, Ana Beatriz tentou iniciar o processo para tirar a CNH, mas teve que adiar o plano. O motivo foi o mesmo que afasta milhares de pessoas da carteira de motorista. O custo é alto, tava 2.200 e fora que se você não passar de primeira, ainda tem que pagar aulas complementares que eles cobram também um absurdo, então é bem complicado. A gratuidade da CNH Social vai valer para quem estiver inscrito no Cadastro Único. O benefício cobre exames médicos, psicológicos, aulas e provas. Os recursos para promover a habilitação de condutores de baixa renda virão das multas de trânsito. O direito de dirigir, a carteira de motorista obtida de maneira legal, ela é muito custosa no Brasil. É caro, chegando a R$2.000, R$2.500, R$3.000, dependendo da região em que a pessoa mora. Então, essa iniciativa, ela favorece para que a população de baixa renda tenha acesso a esse direito. A medida ainda precisa ser regulamentada pelos Detrans. Por isso, cada estado vai anunciar como e quando abrirão as vagas, que poderão ser limitadas. Cada Detran é uma entidade autônoma, não subordinada ao governo federal, são subordinados ao governo estadual. A autonomia de legislar sobre
trânsito, leis de trânsito, regulamentação, é do governo federal. Mas cada estado vai implementar essa orientação, essa lei, vai implementar a seu próprio sabor. Então, só para você ter uma ideia, tem estados que já aderiram e tem estados que ainda não aderiram por falta de regulamentação. A inscrição no CadÚnico, que é exigida para ter o benefício da CNH Social, deve ser feita no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, da sua cidade. Vamos falar agora também de habitação aqui no Brasil, porque quase 12 milhões de pessoas estão morando em unidades de conservação, o que equivale a cerca de 6% da população. Os dados, inclusive, são inéditos sobre esses locais que foram divulgados pelo IBGE no dia 11 de julho. Vamos observar. Em 2002, o governo federal criou a Área de Proteção Ambiental do Planalto Central. O objetivo foi proteger o lugar onde está a capital do país e também as nascentes de vários cursos d'água, que formam grandes bacias hidrográficas, como a do São Francisco, que sobe de Minas Gerais ao Nordeste, passando por mais de 500 cidades. De acordo com o censo de 2022, essa área de proteção ambiental é a mais populosa do país, servindo de moradia para quase 40% da população do Distrito Federal e Goiás. São dois tipos de unidades de conservação no Brasil. As de proteção integral têm usos mais restritos. São parques, estações ecológicas e monumentos naturais, por exemplo. Já as de uso sustentável combinam a conservação da natureza com uma maior presença humana. Se dividem em subtipos, como floresta, reserva extrativista, reserva particular do patrimônio natural e área de proteção ambiental. São 2.365 no total. A maioria tem gestão estadual. Em segundo lugar, vêm as administradas pelo governo federal e, por último, as ligadas às prefeituras. No total, 5,8% dos brasileiros vivem em unidades de conservação, quase todos em áreas de proteção ambiental, as APAs. Mais da metade desses moradores são pardos. Pouco mais de 1% são indígenas e 2,3% quilombolas. O levantamento ainda mostra que 6 estados não têm sequer 1% dos moradores vivendo em unidades de conservação de uso sustentável. Para o pesquisador do IBGE, isso pode significar uma ausência dessas áreas de proteção em algumas regiões. Num contexto como o nosso, de crise climática, em um momento em que a questão ambiental ela se torna muito presente, você ter a indicação de que você tem pouca população residindo em áreas com algum tipo de cuidado adicional ou de disciplinarização da ocupação, isso é um alerta importante a ser levado em consideração. Vamos agora falar então do frio e a questão aí da produção de frutas e verduras, né? O frio realmente provoca a disparada nos preços desses produtos, muitas vezes nesta época do ano, você pode observar. Para o consumidor, a solução é buscar alternativas mais baratas e tentar substituir, como as frutas da estação. Vamos observar esta sugestão na reportagem da NTV de Patos de Minas, emissora da Rede Nacional de Comunicação. As condições climáticas adversas dificultam o cultivo e podem levar à perda de qualidade dos produtos disponíveis no mercado. As produções agora diminuem muito, que essa época, ainda mais agora, se der uma geada e aborta todas as flores, no nosso plantio, que durante o dia você pode ver no solão lá, a gente está queimando, Mas aí chega na parte da tarde, já começa a diminuir a temperatura, cair muito, de madrugada vai muito abaixo. Hoje, por ser exemplo, lá na fazenda estava 7 graus. Frio intenso e a redução na disponibilidade de luz solar podem prejudicar o crescimento das plantas, resultando em colheitas menores e menos saudáveis. Esse fenômeno é especialmente preocupante para os agricultores que enfrentam desafios significativos nesta época do ano. As vendas diminuem por causa do preço, que vai lá em cima, e não tem muita quantidade. E o pessoal, por exemplo, hoje, agora no inverno, é bom para as folhosas, Aí folha ninguém quer saber de comer, Agora alface dá em qualquer quintal, você pode ver, o quintal do pessoal tá tudo cheio. Isso aí é bom, sabe? Todo mundo tem seu hidropônico, sua tampadinha ali, dá para produzir.
Mas o que diminui mesmo é o preço que altera muito e aí o pessoal diminui mesmo em casa o consumo. A fruta menos resistente neste período de baixa temperatura é a banana. Já os vegetais, como brócolis, alface e couve, são bem afetados neste período. No entanto, o inverno também traz consigo uma variedade de frutas e vegetais que são naturalmente mais resistentes ao frio. Esses produtos estacionais podem ser encontrados em abundância, apresentando melhor qualidade e sabor, oferecendo aos consumidores alternativas nutritivas e frescas durante a estação. A laranja também aguenta, a mexerica, né? Esses aí aguentam mais. Mas não tem tanta saída, né? Não tem saída. É difícil, as vendas ficam muito ruins, muito fracas. Vamos agora então falar do Amazônia e também do Pará, porque há quase 100 anos o Pará e a Amazônia receberam imigrantes japoneses que vieram para o Brasil atraídos pela aquela promessa de largas extensões de terra e um solo rico para a monocultura. Só que, na prática, derrubar a floresta para criar o gado ou fazer grandes lavouras acabou não dando certo. E diante desta situação que foi bastante ruim, uma comunidade lá do Pará resolveu explorar os frutos da floresta em manejo sustentável e sem derrubar as árvores. A reportagem que você vai acompanhar agora mostra como é possível ter ótimo resultado econômico financeiro sem as tentativas de derrubadas de árvores ou mesmo o desmatamento da região. Vamos observar. Em 1929, os governadores do Pará e do Amazonas atraíram os primeiros imigrantes japoneses para viver no norte do Brasil. O objetivo era criar alternativas econômicas diferentes da exploração da borracha. Essa corrente migratória japonesa na Amazônia teve dois grandes resultados, né? Uma foi a introdução da lavoura da juta, que isso ocorreu no estado do Amazonas. A outra corrente migratória foi aqui em Tomé-Açu, aqui no estado do Pará, né? Que teve como saldo a introdução da lavoura da pimenta do reino. A juta, uma fibra vegetal têxtil que foi muito usada na época para ensacar café, foi importante economicamente na área, porque absorveu a mão de obra local logo após a crise da borracha. Além disso, a pimenta do reino, trazida pelos imigrantes japoneses, foi um sucesso e seguiu dando bons resultados para o Brasil. Na década de 1960, o senhor Michinori chegou a Tomé-Açu, no Pará, e aprendeu com o pai a viver da terra brasileira. Inicialmente, como os demais imigrantes na região, o plano era abrir o campo para lavouras ou para a criação de gado. Só que o negócio não prosperou. O pasto não crescia como em outras regiões do Brasil. Na década de 70, início de 70, final de 60 para início de 70, choveu muito, sabe, anos e anos. Praticamente assim inundou nossa propriedade. Então houve assim mortandade de pimenta do reino. Então, a partir desse momento, a gente passou uma dificuldade financeira, né? Com o tempo, os imigrantes perceberam que dentro das florestas havia riquezas econômicas e não fazia sentido desmatar. A agrofloresta permite a troca dos campos de produção, desmatados, fertilizados e plantados pelo extrativismo. Ou seja, joga-se fora o trator e entram os trabalhadores que colhem os frutos valorizados e disponíveis sem prejudicar o ecossistema. Hoje nós temos 230 hectares de sistema agroflorestal na nossa propriedade, né? Trabalham mais de 40 pessoas durante 12 meses e no ano, né, temos renda 4 espécies que nós implantamos, né? Se do ponto de vista ambiental não existe solução melhor, a troca vale até mesmo pensando nos números. Imagine 1 hectare de floresta derrubada. Além do custo de desmatar, preparar o solo e produzir, o rendimento com o gado, segundo a Secretaria de Agricultura do Pará, é de R$ 92,00 por mês por hectare. Se o produtor decidir manter a floresta e explorar culturas locais, como a pimenta do reino, o ganho médio pode chegar a R$ 917,00 na mesma área, um valor mais de 9 vezes maior. De uma experiência mal sucedida com produções tradicionais e mecanizadas, a comunidade japonesa de Tomé-Açu construiu um sistema econômico rentável, solidário, com dezenas de trabalhadores e sustentável que mantém o desenho original da floresta. Não existe uma solução mágica para a Amazônia.
esse sucesso do japonês não foi assim rápido, não, sabe? Isso demorou mais de 20 anos. Existe dedicação, existe esforço, existe tecnologias, né? Mas que é possível sempre fazer algo mais sustentável. Vamos agora então falar de ecologia e da atuação dos jovens nesse setor. As vagas de trabalho que ajudam a preservar ou restaurar o meio ambiente, chamadas de empregos verdes, vem crescendo, inclusive aqui no país. E de acordo com a Unicef, cerca de 2 milhões de jovens já atuam nesse setor. Vamos observar. Do curso de agronomia nasceu a vontade de plantar. E a partir do plantio, surgiu a necessidade de colher e dar destino ao que era produzido, sempre com abordagem mais ecológica. Quando você estuda a fundo, você vê como é que tem sido o impacto da agricultura, tanto na saúde quanto na qualidade do solo. A gente tem a utilização dos agrotóxicos de forma indiscriminada, ou seja, tem regulações que fazem um limite de utilização de agrotóxicos que muitas vezes não é respeitado. Alexandre criou uma loja de produtos orgânicos cultivados sem substâncias químicas nocivas à saúde. Ele já contratou 7 funcionários. Esse modelo de trabalho se encaixa no conceito de emprego verde, atividades que promovem um ambiente limpo, saudável e sustentável. A transição ecológica do Brasil significa que tem uma série de profissões, inclusive profissões como eletricista, as pessoas que trabalham com saneamento, né? Gente que trabalha com acesso à água, com acesso a esgoto. Tem um conjunto de atividades que, na verdade, são atividades verdes, porque você está falando de atividades que têm a ver. Se elas forem feitas de acordo com padrões corretos, esses empregos vão estar colaborando para promoção, para proteção, para restauração ambiental. Um levantamento do Unicef aponta que, atualmente, 9% dos empregos no Brasil já são classificados como verdes, o equivalente a quase 7 milhões de vagas. Desses, 30% são ocupados por jovens de 14 a 29 anos, somando cerca de 2 milhões de trabalhadores. É um mercado em expansão, que também demanda maior qualificação profissional. A gente tem um relacionamento próximo com produtores e muitas vezes eles falam, cara, eu não produzo mais porque eu não tenho mão de obra. E essa pegada da sustentabilidade está cada vez mais crescente. A gente precisa pensar como é que a gente garante que as pessoas que trabalham no Brasil, ou seja, os nossos trabalhadores, têm as habilidades e as competências que eles precisam ter para trabalhar nessas atividades, né? E o que a gente observa é que o nosso sistema educacional, o sistema de formação profissionalizante hoje é muito limitado. Os jovens precisam literalmente saber o que eles precisam saber, ou seja, eles precisam ser educados para se integrar nessas atividades, para executar essas funções de forma eficiente. Estamos de volta e agora vamos falar então de Caruaru, em Pernambuco, que é a terra do forró, mas também é a cidade do rock. Veja nesta reportagem da Pref TV, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Um estilo que influenciou gerações e reúne fãs em todo o mundo. O rock and roll foi evidenciado no Brasil na década de 1980, com as bandas de Brasília que surgiram no período. Engana quem pensa que em Caruaru só se toca forró. A multiculturalidade da cidade também é expressada através dos acordes da guitarra no rock and roll. Vocalista da Amanã, Wes fala sobre o ritmo escolhido para a banda que criou há 1 ano com o marido Edgar Carvalho. Muito de autenticidade realmente daquilo que vem de dentro, porque o rock and roll é aquele estilo que é para as pessoas que não têm medo de se mostrarem como são. A banda foi vencedora do concurso Rock Azulado durante o São João de Caruaru deste ano, que contou com 17 atrações de rock em 2 polos alternativos. O rock é o maior fenômeno cultural e social, né, do século XX. Né? Ele aparece ali na virada dos anos 40 para os anos 50 nos Estados Unidos, aglutinando elementos do blues, do jazz, do country,
do próprio gospel, não é? E também é uma música muito libertária, porque ela tem origem africana, origem, né, negra, não é? E ela canta também, era uma maneira de cantar a liberdade, não é? Ela é uma música muito libertária. Então o rock, ele patrocinou talvez a maior transformação social e cultural do século XX. Uma paixão colecionada pelo professor Menelau Júnior, que tem 300 vinis e 1.200 CDs do ritmo. Aqui no Brasil teve em Pernambuco, né, teve o Chico Science. O grande movimento do rock nos anos 90, para mim, foi o Mangue Beat e o Chico Science. Infelizmente, a história do Chico acabou de forma trágica, né, num acidente. Eu acho que o Chico realmente foi uma grande revolução no rock dos anos 90. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência. Mas antes de encerrarmos, vamos abordar um tema nosso, que foi a Feira Nacional de Negócios e Artesanatos, que além de trazer aí para nós modas, atrações musicais, oficinas, esta Feira Nacional de Negócios e Artesanato, ela é importante porque ela acaba trazendo um artesanato de gente pequena, produtor pequeno em geral. A FENEARTE, inclusive, divulga o trabalho de mais de 5.000 artesãos. Esse é um dia muito aguardado pelos pernambucanos, porque essa feira é um marco da cultura pernambucana e neste ano, numa edição histórica, são 25 anos. A gente vai mostrar aqui para vocês, esse é o corredor da entrada e desde o início, das 2 horas da tarde, quando os portões foram abertos, a feira já estava um sucesso, muita gente vindo conferir essa edição que comemora a própria história da feira e também as feiras de rua. A gente vai mostrar para vocês algum desses exemplos aqui dos artesãos que fazem parte dessa história. É a maior feira da América Latina no ramo do artesanato e são artesãos da arte popular, como o mestre Roberto Vital de Igaraçu, que vocês vão acompanhando agora essa obra sensacional que a gente vai vendo, que cada parte conta uma história da vida dele, relembrando a infância, e por aqui a gente vai acompanhando vários exemplos disso. São mestres do barro, das esculturas, das pinturas, dos mamulengos, enfim. A expectativa, gente, é que mais de 320 mil pessoas compareçam o evento até o próximo dia 20. Todo dia vai estar funcionando por aqui. E também que mais de 108 milhões de reais de recursos sejam movimentados durante esses dias da feira. A gente tem um lema que diz o seguinte, que de Caruaru até o Japão, porque a gente tem Pernambuco, artistas pernambucanos, artistas brasileiros, artistas de todo mundo, então que de Caruaru até o Japão, tudo se encontra aqui na nossa FENEARTE. Eu volto com vocês no estúdio. E com essa última informação de feiras e negócios aí para você de artesanato, estamos chegando ao final do Jornal Tele Brasil Notícias, que agradece a sua audiência e também aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Queremos lembrar que você acompanha as nossas informações através do YouTube e também através do Facebook, onde você encontra as informações no @Jornal Tele Brasil Notícias. Ou ainda no Facebook, A Hora da Notícia. Queremos agradecer toda a nossa equipe de produção e estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.